Hoje nós vamos falar sobre a importância do verdadeiro conhecimento do nascimento de Jesus. Jesus nasceu para salvar a humanidade do seu pecado. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos os homens foram banidos da presença de Deus. Jesus Cristo veio a este mundo para salvar o pecador. Eu e você estamos na condição de pecador e precisamos ser salvos. Os anjos anunciam aos pastores no campo que um menino nasceu em Belém, o Salvador da humanidade. Jesus é o Salvador da humanidade que nasceu em Belém para salvar o homem dos seus pecados. Jesus nasceu para salvar, Salvador, o Messias, aquele que iria redimir a raça humana do estado lastimável de pecado. O pecado é comparado com uma lepra. O pecado precisa ser tirado da vida do homem só através de Jesus. A Bíblia vai falar um pouco sobre a infância de Jesus, que Jesus é encontrado no meio dos doutores aos 12 anos de idade, disputando e falando com os doutores, e os doutores se admirando da sabedoria que tinha Jesus. Ele crescia na graça e também ele crescia no conhecimento e estava ali perante os doutores. Depois dali nós não vemos mais nada falar sobre Jesus até a sua idade de 30 anos. Era quase a idade de 30 anos, quando Jesus iniciou o seu ministério, e ali Jesus desceu as águas e o Espírito Santo desceu sobre ele. Algumas pessoas que falam que antes disso, Jesus, quando era criança, ele fazia um passarinho de barro, ou ele soprava num passarinho morto, o passarinho saía voando. Isso é crendice, isso é fábula, isso não é verdade bíblica. Onde a Bíblia faz questão de enfatizar que o primeiro milagre de Jesus foi feito em um casamento, em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Ali foi o primeiro milagre. Tanto que ali, depois do batismo, o diabo consegue achar Jesus. O diabo não achou Jesus antes disso, quando Herodes manda matar as crianças abaixo de 2 anos. Ele queria caçar Jesus, o inimigo de sua alma. O diabo queria destruir Jesus e Jesus foi poupado. O diabo só conseguiu ver Jesus depois do batismo nas águas, quando João Batista batiza Jesus, e aí o diabo consegue ver naquele homem o próprio Deus habitando ali. E então nós vemos Jesus iniciando o seu ministério. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está na cruz, ali para ser crucificado, os soldados disputam a respeito da túnica de Jesus, porque era uma túnica cara. Era uma túnica de um valor bem considerável para aquela época. Nós vamos ver que Jesus exercia a carpintaria da época, e em Marcos capítulo 6, verso 3, a palavra grega é tecton. Ele era um construtor. Jesus era um tecton, ele era um construtor, ele sabia construir com o material da sua época. Ele não era apenas um carpinteiro que mexia com madeira, ele mexia com pedra, ele entalhava, ele mexia com material com ferro. Ele é ferreiro, ele podia construir uma casa, ele podia construir um barco, ele podia construir uma máquina, né, um carro da sua época, uma carruagem. Jesus sabia o que estava fazendo e isso lhe rendia um certo dinheiro, fazendo com que ele possuísse uma túnica, igual está em João, capítulo 19, versículo de número 23. Era tecida de alto a baixo, era a última moda para a sua época, por isso os soldados queriam tanto a sua túnica. Jesus então vai para a cruz. Antes da cruz ele vai para o Getsemane. Getsemane ele sofre a aflição, a angústia, por saber com que morte ele morreria. Jesus, ele não sofreu como Deus, ele sofreu como homem. Como homem, ele suportou toda a dor, cansaço, trabalho, fadiga, tudo aquilo que veio sobre Jesus, ele suportou como homem, não como Deus. Se ele usasse do seu poder divino para si próprio, ele anularia o plano da salvação para nós e nós estaríamos perdidos. Ele teria que sofrer como homem e morrer na cruz como homem. Jesus nunca deixou de ser Deus, ele era 100% Deus, 100% homem. O seu poder como Deus, ele só usou em prol do próximo, nunca a favor dele. Por isso que na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento era grande, tremendo, a dor, tudo ele sofreu como homem. A angústia, a agonia da cruz foi terrível para Jesus. Jesus morreu para te salvar, para salvar a humanidade. Reflita sobre isso.
Jesus morreu para salvar você, Ele deu a sua vida para lhe salvar. Seja grato a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Ele é o Salvador da sua vida. Tudo isso Ele fez por amor a você. Tudo Ele suportou por você. Jesus foi crucificado, morreu e foi sepultado. Ao terceiro dia, Jesus ressurgiu da morte. A morte não pode reter Jesus no sepulcro aonde Ele foi colocado. Ele ressurgiu. O mandamento eu recebi de meu Pai, diz Jesus. Tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de torná-la de volta. Jesus tomou de volta a sua vida e ressuscitou. Está à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Você pode vencer toda a aflição, entregando sua vida a Jesus e confiando, tendo fé nele, que Ele é o seu Senhor. Neste momento, se você estiver ouvindo a minha voz, faça uma oração. Se você se desviou da presença de Deus, entregue sua vida novamente a Ele. Diga: Jesus, tome conta da minha vida. Novamente eu vou voltar a servir ao Senhor. E nunca mais vou voltar para o mundo. Entrego a minha vida e confio ela a Ti. E quero servir ao Senhor, olhando para as Suas sagradas Escrituras e obedecendo toda a Sua verdade. Por amor a Ti, entregarei a minha vida. Entregue a sua vida a Jesus e novamente, seja feliz. Ele vai entrar através do Espírito Santo na sua vida, vai fazer morada e você vai sentir de novo a presença de Deus e você um dia vai se encontrar com o teu Salvador. Ele fez tudo para que você um dia pudesse herdar o céu. E você vai herdar se você entregar a sua vida a Ele. E eu acredito nisso. E você precisa de Jesus, assim como eu preciso.